leciono no NEC. Marcelo Gonzaga. E, né, como não poderia deixar de ser, vou me referir, obviamente, à literatura de vampiro, já que ela ficou famosa ao longo da discussão, né? Não posso ignorá-la a partir de agora. Apesar de vampiro não ter sido exatamente, né, o meu interesse, vou imitar agora o Marcelo, né? Você gosta de imitar os predecessores que estão certo, é bom. Eu gostava muito também de literatura imaginativa desde muito pequeno. O problema é o seguinte: o que eu percebi que é um problema razoavelmente sério da literatura imaginativa e que vai levar depois a um problema, inclusive, de como a gente enxerga a imaginação em si. Eu percebi que o meu gosto pela literatura imaginativa estava muito pautado num desgosto que eu sentia a respeito da realidade em que eu vivia. O mundo era extremamente chato. Então, por isso, eu precisaria de uma alternativa mais interessante para justificar ali, né, eu respirar todos os dias. Né? Vem aquela história do tem que comer, tem que não sei o que, para quê, né? Se no final das contas ninguém vai fazer nada de interessante. Então, eu até entendo, né, o interesse que muitas pessoas têm para esse tipo de literatura. Seja a questão do vampiro, seja qualquer outra coisa que a gente possa aproveitar. Né? Aliás, eu vou até fazer uma crítica ao trabalho que o Fábio fez, quando ele fez aqueles círculos, né, da experiência da vida, dos livros. Pô, pelo amor de Deus, se a realidade ali é o quadro, eu não consigo fazer nenhum ponto que represente a experiência individual, né? A experiência individual é... Pô, pelo amor de Deus. Muito legal. Não, o Fábio é um otimista incorrigível. É o contrário, né? Não só não colocaria nem como visível o ponto da experiência individual, como se fosse pegar toda a experiência que o livro pudesse dar, também não ia dar para enxergar, né? Ou seja, no final das contas, esse esforço todo, ele tem um limite assim razoavelmente estreito. Para mim, pelo menos, a importância do trabalho imaginativo. Né? Por que a gente vai se dar ao trabalho de fazer esse exercício de ler literatura? Mesmo que seja literatura de vampiro até certo ponto. Por quê? Eu concordo com o Fábio quando ele colocou a literatura de vampiro num certo aspecto fora da realidade. Né? E eu já não sou tão assim... extremista para isso. Eu não encontrei nenhum vampiro, entendeu? Então, a princípio, eu diria que não existe, mas vai saber. Né? Acho que sempre é prudente a gente ter um mínimo de conhecimento. Onde que mata o vampiro, entendeu? Aí o que acontece? Pô, pelo amor de Deus, eu quero saber. Oi? Você acha assim que é isso? Lógico, já sei que é isso. Você acha que esse vampiro da esquerda é centralizante? Se a gente for usar... Aí eu já vou colocar no uso da imaginação, né? Se a gente for considerar um elemento mais simbólico de um tipo de vampirismo, a gente já pode aproveitar melhor esse elemento do vampiro, né? Como a gente pode entender? Se for literalmente, vai ter que ser o cara com o dente lá, né? Muitos deles são todos gostosão, né? Pra pegar as meninas tudo gostosas também. Muito louco esse negócio de vampiro, classe A. Aí vai, chupa o sangue, né? Esse cara... Você pensa em bicho que chupa sangue, é sanguessuga e pernilongo. Eu não vejo nada de interessante em você se comparar com nenhum desses bichos, entendeu? Eu acho que o vampiro tinha que refletir melhor a respeito dos hábitos alimentares. De qualquer forma, vai aquele negócio de sugar a vitalidade, né? A gente vai entendendo a simbologia possível do vampiro. Às vezes, a simbologia ultrapassa em muito o que o próprio sujeito inventou, né? De forma que eu considero errado de lidar com o problema, né? Transforma a realidade numa coisa mais legal, então. Né? Pelo menos foi depois que eu tive esse insight, eu comecei a me esforçar um pouco mais para tornar as coisas mais interessantes. O outro vou usar alguma coisa daquilo que eu estou lendo. Se a gente for pela literalidade, a literatura em si não serve para absolutamente nada. Você não é aquelas personagens. Então, o literal pelo literal não serve para nada. Né? Agora, também a gente tem que conseguir fazer um mínimo de projeção para conseguir aproveitar não só da literatura, mas de qualquer leitura em geral. Então a gente vai cair naquele problema do Shakespeare, né? Quando chega lá o Polônio no Hamlet, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o Polônio chega para o Hamlet e pergunta: o que estás lendo, príncipe, não sei das quantas. E o Hamlet olha para ele e fala: palavras, 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 né? Como se ele estivesse louco. Mas é isso que exige um mínimo de esforço da leitura e da própria imaginação. Se você não consegue se deixar envolver por aquilo que você está lendo, você só está lendo palavras. E, pelo amor de Deus, né? Vai gostar de palavras assim na casa do chapéu. Tem um brasileiro que escreve muitíssimo bem, chamado Alexandre Soares Silva. Ele falou que o sujeito que vai, né, inclusive nas faculdades, o pessoal vai fazer análise de literatura, aquela coisa, ficar pegando as palavras, analisando palavras, é que nem um massagista apaixonado pelas próprias mãos. O cara vai, olha a mão dele que faz a massagem, é um instrumento pelo instrumento, não serve para muita coisa, né? Então a gente tem que ir um pouco além das palavras. O cuidado oposto, também usando outro elemento da literatura,
para mostrar já como a literatura é útil para alguma coisa. É o do Don Quixote. O Don Quixote era um sujeito que lia adoidado aquelas literaturas cavaleirescas, né, de vai, luta e salva a donzela, etc. O que aconteceu com o Don Quixote? Ficou completamente louco, certo? Não adianta defender o Don Quixote. Louco de pedra, o cara era muito louco. Tá? Ele tinha essa tendência escapista da coisa. A realidade dele lhe era absolutamente insuportável. E ele lia aquelas coisas, imaginava e se colocava no lugar como a forma dele finalmente enxergar sentido para a própria existência. Aí a coisa já começa a passar um pouco dos limites, a não ser que vocês tenham, né, essa vontade quixotesca, né, de lutar contra moinhos de vento como se fossem gigantes, a tal da Dulcinea del Toboso, que era a moça que ele defendia, né, a mulher era a veia que doía, mas ele era o cavaleiro dela, então ele questionava as pessoas na rua, um monte de gente nada a ver, parava na rua mesmo. Fulano, desafio você a encontrar uma moça mais formosa que Dona Dulcinea. Pô, pelo amor de Deus, imagina, né? Coisa maluca. E a mulher era feia de novo. Então a literatura, ela não pode chegar ao ponto de tornar você completamente insano, certo? Ao contrário, que é o problema do Hamlet, que o Hamlet também fez ali o teatro, né? Também não pode ser uma coisa absolutamente inútil, porque senão não justifica o nosso tempo. Então, a gente já tem que ter, eu acho que todo mundo tem a princípio, a questão é disso ser estragado ao longo do tempo, né? Você tem que ter uma mínima predisposição, uma boa vontade para enxergar qualquer coisa ali que preste, né? Essa vontade de otimizar que a gente normalmente usa. Na própria literatura, seja ela qual for. Né? Então, nesse sentido, concordo, né, com o que todo mundo acabou colocando, que era ler é importante. Sofrido. Para mim, especialmente, extremamente sofrido. Agora, o que a leitura oferece não é possível de ser encontrado de outra forma. Né? A não ser que você tenha, né, o milagre de estar cercado por pessoas tão absolutamente interessantes quanto aquelas que escreveram, por exemplo, todos esses romances, toda essa literatura. Já deu para ver que a gente lê porque não dá para essas pessoas todas estarem vivas na mesma circunstância. Né? Nunca aconteceu. Pelo menos ninguém nunca me falou de nada nesse sentido. O mais próximo que acontece é um negócio geracional. Chega lá, Sócrates, aí quando Sócrates estava velho já, Platão, aí quando Platão estava velho, Aristóteles, lá, uma geração depois da outra, é aí que acontece. O Aristóteles não teve nem oportunidade de conhecer o Sócrates, apesar de estar supostamente perto. Né? Então, as pessoas interessantes se encontrarem para conversar, o que supostamente eliminaria, né, o trabalho enfadonho da leitura, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, ao contrário de tipos mais diretos, mais científicos de leitura, a literatura oferece já uma possibilidade diferente. Né? Ela não exige que a gente tenha um trabalho de compreensão tão profundo para você aproveitar o sumo daquilo que é tratado. Você vai ler um tratado de metafísica, você vai ler lá um negócio, uma apologia, você tem que entender o que o cara está tratando. E às vezes você precisa de um substrato um pouco razoável para entender, inclusive, os termos usados. A literatura, ela te exige o quê? A sua experiência. Normalmente só isso. Você tem a sua vida e você usa a sua vida de parâmetro para ler. Não só para ler e para julgar o que você está lendo. Né? Então, voltando para a questão do vampiro. Né? Você vai ler o negócio, ler qualquer um desses livros de vampiro. Eu não tenho muita experiência com livro de vampiro, o máximo que eu conheço é aquele negócio lá da Anne Rice, manja das entrevistas com o vampiro, lá, que era mais legalzinho, né? Esse negócio de vampiro que brilha não é a minha praia. Então tem lá o Lestat, o cara morre, que é isso que eu falei, o vampiro gostosão, lá vive não sei quantos mil anos, a mulherada olha pra ele, ai, me morde, não sei o quê, bem mais legal. Aí você fala, pô, eu queria ser vampiro, né? Pô, maneiro, esse negócio de ser vampiro. Isso já é eterno, mulherada toda fica ali, então tem um monte de coisas interessantes na suposição de você ser um vampiro. Já que vocês estão falando tanto do vampiro, eu vou falar Fica à vontade. Faz uns anos, a Marisa Lajô, numa palestra, ela falou o seguinte, que foi criada essa trilogia, e depois começou a falar de vampiro, porque a impossibilidade do amor de Romeu e Julieta era uma impossibilidade para uma briga de famílias. Mas como os jovens de hoje, uma briga de família para eles não ia nunca impedir um amor ou um romance, eles criaram uma impossibilidade com o sobrenatural, que seria a imagem do vampiro. Então, por isso que existe, faz tanto sucesso entre os jovens, essa impossibilidade do amor com questão que nem uma briga entre famílias, que é o sobrenatural do vampiro. Aí você falou isso e lembrou essa palestra da Marisa. Excelente isso que você colocou, porque é uma coisa que eu ia acabar falando, mas eu sempre me perco quando eu estou explicando as coisas, então a possibilidade de eu esquecer era gigantesca. A gente pode enxergar o mundo em que a gente vive como uma coisa
desesperadoramente chata. Agora, as pessoas que criam a literatura, que a gente muitas vezes gosta e lê e se envolve, etc., vivem no mesmo mundo que a gente. E elas têm a experiência delas como substrato, inclusive, para escrever. Então, de alguma forma, essa forma de enxergar o mundo é uma incapacidade nossa de ver o mundo tal qual ele é. Né? Muitas vezes o mundo é chato porque a nossa imaginação o torna chato. Ele não é chato necessariamente. Então, ali o que você tem? Você tem uma complicação real, né? Que acontece, que a gente muitas vezes toma por uma coisa besta, mas quando aquilo é transformado com alguns elementos fantasiosos, ganha um novo brilho. E você chama a atenção para um problema, para uma discussão, que se não fosse daquele jeito, ia ser ou ignorado ou menosprezado, alguma coisa nesse sentido. Né? O próprio Romeu e Julieta, eu acho uma história maravilhosa, não como amor. Eu não consigo entender quem lê Romeu e Julieta pensando no amor, hein? Pelo amor de Deus. Para mim, Romeu e Julieta é a demonstração clara e patente de como adolescente é estúpido. Aquilo é maravilhoso, a realidade patente, dois cretinos, entendeu? Um babaca de um lado, uma cretininha do outro, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu lembro quando eu mostrava isso para os meus alunos. O padre traficante. O seu padre se metendo. Muito legal aquilo, muito legal. Tem aquela hora lá que o Romeu tá, Julieta, você isso, é a Julieta, Romeu, você precisa ir embora. Não, eu não posso ficar sem olhar pra você. Aí ela, não, fica só mais. Eu falei, isso aqui é o cretino que fala, desliga você. Aí ela, não, desliga você. Eu falo, pelo amor de Deus, já faz há quanto tempo que tem essa palhaçada de desliga você? A coisa é pura realidade, entendeu? É isso que eu tô falando. Ninguém melhora, né? Ninguém melhora. Não pode melhorar. Calma. Eu sou um pessimista quase incurável. Mas esse extremo eu ainda não cheguei. A hora que eu chegar eu também fico mais tranquilo comigo mesmo. Mas eu ainda não cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque as pessoas que assistem, né? Os adolescentes que eu punha para assistir lá o filme lá do Romeu e Julieta, viram essa parte? Eles não percebiam que eles faziam a mesma coisa. Aí sim é o desenvolvimento da imaginação que a literatura clássica pode oferecer. Toda literatura pode oferecer um âmbito de experiências para a gente refletir a respeito. Né? Se você for olhar o teatro grego, por exemplo, o teatro grego era de comparecimento compulsório. Tinha que ir. Óbvio. Homem, cidadã, blá blá blá, tudo bem. Né? Mas tinha que ir. Porque ali não era um elemento de entretenimento. Ali era uma questão pública de desenvolvimento da sua capacidade de participar de uma democracia participativa. Nós vamos colocar questões que são questões sérias, apesar de ter um pano de fundo muitas vezes mitológico, porque a literatura clássica virou clássica por um bom motivo. Ela virou clássica porque aquelas personagens e aquelas situações são extremamente ou emblemáticas, ou importantes, ou superiores. Tá? Se a gente quisesse emular alguma coisa que é extraordinariamente comum, olha a contradição, né? A gente não precisa ler nada, não precisa fazer nada. Nós já somos o nosso próprio espelho. Se a gente tem dúvida, a gente olha para o lado. É todo mundo extremamente ordinário. E isso torna a existência absolutamente insuportável, pelo menos para mim. Por isso eu preciso ler, eu preciso de outras formas de lidar com as situações, outras formas de enxergar as coisas, outras alternativas de pensamento para situações análogas às que eu passo. Né? Então, numa situação onde, sei lá, né, uma coisa que a gente vê toda hora, uma parede de escudos, né? Eu estou diante de uma parede de escudos com um monte de guerreiros do outro lado. Eu, a princípio, correria, mas depois de ver o Ragnar quebrando tudo, entendeu? Falar, agora já tem outra alternativa. Se eu quisesse ser foda, que nem o Ragnar, eu tenho que chegar chutando a parede de escudo e ter que matar um monte de gente. É difícil ver a tal da parede de escudos, mas essa postura combativa é possível de você ter. Entendeu? Então, o que você faz? Você vê grandes personalidades, vou usar o caso agora do Ragnar, que já fica aparecendo, né? Exato, coragem, ele era destemido, ele era uma coisa que eu gosto, extremamente insubordinado, entendeu? Curioso, né? Super curioso. Ele sempre tem o super além. Curioso. Ele não, né? Esse é o grande coisa. Fez com... E existe coisa do outro lado. Sim. Ele só foi tão insubordinado assim porque ele precisava saber. Ele precisava saber. Ele falava pro cara, tem coisa lá, o cara não, tem coisa lá não. Então é o seguinte, entendeu? Já que você não vai, vou eu sozinho. Isso mostra já uma característica que é um pouco já rara de aparecer, né? Que é o sujeito que luta contra tudo e contra todos, porque ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa.
A gente está muito acostumado com a nossa situação de massa indistinta. Mas aquilo é o objetivo que ele falou. Você, intuitivamente, da sua natureza, ter uma coisa além que você precisa buscar. É por isso que você lê, por isso que você estuda. Não é necessariamente para passar no concurso. É porque você precisa ter o oceano do outro lado. Quando eu preciso ler para passar no concurso, eu vou fazer outra coisa. Aí eu espero o concurso passar, aí eu pego para ler. Sim. Mas aí é problema mental, entendeu? Não é todo mundo retardado que nem eu. Agora, você tem que ver o que você espera de você mesmo. Né? Se você não espera nada de você, a própria literatura não vai te trazer nada de bom. Por quê? Porque você vai ver um monte de exemplos e um monte de coisas que vão te deixar deprimido. São pessoas melhores do que você, mais corajosas do que você, mais espertas do que você, mais tudo do que você. Aí, lógico, né? Você vai olhar e vai falar, esse negócio de literatura é coisa de gente idiota, até parece que tem gente assim, como um monte de gente vai falar depois, né? Não adianta você ficar se espelhando, porque ninguém é assim. Como assim ninguém é assim? Né? Não é que você não é assim, que ninguém é assim. Sempre tem alguém assim. Né? Um exemplo da própria questão da literatura, que todo mundo conhece o Senhor dos Anéis, né? Eu vou usar isso aqui como semi-clássico, vai, eu adoro o Senhor dos Anéis. Seguinte, eu até fui num evento lá que teve do Senhor dos Anéis, que vai com todos os livros editados de novo, mó bonito, mó legal, quero ver se eu traduzo um negócio desse aí. O que acontece? Não sei se vocês já perceberam, mas o Senhor dos Anéis, ele divide as pessoas em dois grupos. Os grupos que falam que esse negócio é todo fantasioso, imaginativo, não leva ninguém a lugar nenhum, você já viu Hobbit, já viu Elfo, eu nunca vi, então pra quê, né? Aquela história de sempre. E o outro que é o pessoal que fica apaixonado pelo bagulho, aprende a falar em elfo, é mó chique aprender a falar em elfo, não sei pra que serve, mas é chique. Cosplay, pega as orelhas, mó legal. Agora, se você for ler, ou pelo menos assistir, a própria narrativa do Senhor dos Anéis, você vai ver que esses dois grupos acabam se encaixando numa única vila da história do Senhor dos Anéis inteira, que é chamada de Condado. Você tem os hobbits que ficam dentro das tocas e odeiam quem vem de fora, que são as pessoas que ficam falando que literatura não serve pra nada. E os outros hobbits, que adoram aquela vida de fora, querem encontrar os elfos, querem encontrar os dragões. Só que acontece o seguinte, eles são hobbits ainda. Então é um monte de hobbit discutindo. Apesar do Tolkien gostar dos pequenos, né, e ter colocado lá a responsabilidade na mão do Frodo lá para fazer o negócio e ressalvar o mundo, eles são considerados pequenos por todos os outros povos da Terra-média. Pequenos. Sabe como é que os outros povos da Terra-média veem essas pessoas? Com desprezo. Os homens, os elfos, aquelas coisas, os pequenos. E é assim que a gente acabou ficando. Nós ficamos pequenos. Nós reduzimos todas as nossas experiências, nossas possibilidades, as nossas projeções para coisas supostamente pé no chão, né? Que é melhor que o pessoal fala, né? Que é o quê? É o negócio do vou estudar para fazer concurso dentro de certos limites, porque, pô, assim que eu tiver, né, um emprego, um negócio, ganhar minha vida, entendeu? E conseguir me sustentar e desaparecer, pô, uma vida bem sucedida. Tem quem queira. Eu particularmente não gosto. Meu objetivo, né, como o Marcelo já falou, é aquele negócio, escrever o livro daqui a 2.400 anos, ainda é sério, mó chique isso aí. Não sei se eu vou fazer, mas que é chique. Muito mais legal do que você se conformar com a sua pequenez, que não é obrigatória, ela é um conformismo que a gente se acostuma, e viver essa vida até virar a poeira cósmica que não serve para nada, não é lembrada, não é relevante. Você acha que dá para comparar isso com o mito da caverna, com você buscar a luz? Perfeitamente. Então, você está buscando isso, né? Quando você sai da literatura, olhando para a literatura clássica, né? Porque eu vejo a questão de quando chegou, principalmente para os contos infantis, o Walt Disney, porque a gente vive um momento aí da alienação, onde ninguém sofre, a criança principalmente não pode ter frustração e não pode estudar ou não, e aí você traz uma literatura toda maquiada, em que o sofrimento ele não está presente. Sim. E essa maquiagem cria um distanciamento e uma ilusão para as crianças que estão em formação, e que a literatura clássica poderia ajudar, de que o sofrimento não existe. Então, acho que isso também é muito importante a gente olhar, né? Em que eu estou colocando luz aí? Eu tenho um filho pequeno e estava discutindo isso com a minha esposa mesmo, porque eu estava reclamando exatamente do ponto que você colocou. As histórias originais que foram transformadas pelo Walt Disney são muito mais interessantes. Né? Pega a Pequena Sereia. A Pequena Sereia foi lá, trocou as barbatanas pela perna e que não sei o que, ficou com o Príncipe Eric, mó chique, ele é mó bonito, o cara vai, pega um barco, joga naquela polvo maldito lá, mó legal. Como é que a história funciona no original? Ela trocou as coisas, o rabo pelas pernas. Aquilo dava uma dor desesperadora. O cara não lembrava que foi ela que salvou.
ficou com uma outra que achava que tinha sido ela que salvava. Ela ficou sem ninguém, morreu, se matou, virou onda. Muito mais legal. É lógico, porque mostra. Menininho, entendeu? Não enche o saco, vai viver tua vida, pensa antes de fazer besteira, entendeu? Vai trocar rabo por perna, coisa ridícula, o rabo é bem legal. Não, óbvio, né? Por quê? Você não consegue aproveitar perfeitamente os elementos que aquilo te traz. Né? O que você fica com a ideia? É que se você for bonzinho, entendeu? Tudo vai dar certo no final. Pô, eu sou super bonzinho, cadê meu dinheiro, entendeu? Da loteria, eu jogo direto. Pô, eu sou super bonzinho. Não funciona. Esse negócio do Walt Disney não faz bem para as pessoas. É legal. Né? Agora, não como, acho que, primeiro contato. Uma vez eu estava com o irmão dele, inclusive, né? Fui ler O Corcunda de Notre Dame. Óbvio que é adaptado, porque o irmão dele é pequeno, né? E ele ficou enfurecido, indignado. Porque na história, né, a Esmeralda, que é a cigana, vai e fica com aquele bonitão, né, com o capitão da guarda, aí mostra como as pessoas conseguem vencer essas barreiras da diferença, porque ela era uma cigana que era deixada de lado, mas o cara amava ela de verdade, e todo mundo acabou feliz, né? Aí ela foi estuprada na história, entendeu? O Corcunda tentou salvar, todo mundo achou que ele estava matando, os ciganos foram lá, quebraram tudo, mataram a mulher, os padres, e o Corcunda foi lá e se matou depois. Bem mais legal, né? Porque mostra um drama humano verdadeiro ali, entendeu? As incompreensões todas que as coisas geram, porque você se coloca naquela situação e fala, pô, se eu estivesse ali, por exemplo, como um dos ciganos, eu ia achar que ela tinha sido sequestrada, que ela estava sofrendo, eu ia tentar salvar, e você entendeu a coisa errada. Isso é possível, isso acontece o tempo todo, a gente entende coisas erradas o tempo todo. E por isso nós tomamos decisões erradas. A própria questão do Édipo mostra isso claramente. Por que o Édipo calhou de encontrar a droga do pai dele na encruzilhada e matou? Porque ele não sabia que era o pai dele. Ele saiu da cidade dos pais adotivos porque ele escutou que ia matar o pai e casar com a mãe. Só que ele sair de lá foi o que confirmou a profecia. A gente entende errado. Se a gente não estiver preparado para esse tipo de coisa, que são coisas que a literatura pode oferecer, a gente vai ser presa fácil das circunstâncias. E a gente perde a nossa característica de essencialmente humana, porque a gente não pensa nas coisas. Quem é presa das circunstâncias são os irracionais. Aí a gente vê com quem que a gente quer se espelhar. Se a gente quer ser sempre vítima das circunstâncias, e ai meu Deus, que droga, essas coisas. Como que eu ia saber? Como é que você ia saber? A humanidade tem aquilo compilado já. Milhões de exemplos para você pensar no assunto e falar, pô, dessa vez ó, eu lembrei que aquela história pode ser utilizada nessa situação. Eu consigo aproveitar o sumo que eu extraí da literatura para daí fazer uma assertiva mais interessante. Né? A própria questão da interpretação do exemplo do vampiro. Você pega ali o que significa o vampiro, transforma aquilo em elementos simbólicos e começa o quê? A se afastar de elementos que parecem parecidos com aquilo, né? Por exemplo, o cara que suga energia, suga a tua vida, te transforma em escravo, em zumbi, aquela coisa toda. Até para as menininhas isso é importante, né? É o sujeito lá que vai ficar enchendo tua paciência, fazendo você sofrer. Ah, isso sei lá, dá para interpretar o negócio de vários jeitos diferentes. Acho assim meio pobre, esse negócio de relação humana, homem e mulher, eu acho um negócio assim enjoado, né? Porque parece que todo mundo se mata por umas coisas tão insignificantes, mas tudo bem, é legal, né? O próprio Romeu e Julieta aconteceu, bonito, né? Os caras se mataram porque são dois burros, porque um não sabia que a outra não estava morta. O cara se matou, a outra acordou, viu? O cara morto se matou também. Pô, gente, dava para esperar 15 minutos, o cara ia levantar, o cara não, a moça, né? Ia levantar, ia todo mundo ficar mais ou menos de boa. Agora, o padre que se meteu na história toda, ainda saiu de bonzinho. Por quê? Porque as famílias se reconciliaram, porque os dois moleques se mataram. E ainda saiu de santo na história. Aí você fala lá, o cara que safado, entendeu? O cara foi, deu um conselho lixo pros moleques, entendeu? Não, vou casar vocês aqui na escama, tá ligado? Porque ele já estava querendo que as famílias se unissem. Deu o conselho pros dois, os dois acreditaram no padre. Deu aquela palhaçada toda, vai, mata o primo da moça, ou o outro vai lá para tirar a satisfação. Não há problema. Agora o padre conseguiu o que ele queria. Ele sacrificou duas pessoas, né? Que eram dois cretinos, lá bem da verdade eles eram dois idiotas, mas eram pessoas assim mais ou menos inocentes na situação. Foram sacrificadas por conta da vaidade do padre de unir duas famílias e sair de santo na história, que ele conseguiu. E isso acontece também, né? O pessoal que é sacrificado virou a estátua, que viraram estátua lá, bonito, morreram para virar estátua, né? Pelo menos isso. Se não tivesse virado nem estátua, não tinha valido a pena nem. Agora, todas essas coisas servem, como o Fábio colocou, elementos de experiência. Não quer dizer que a gente vai aproveitar a experiência completa, isso é muito difícil, né? Mas
essa é a parte importante, que é o do treino da imaginação. Você escolhe as experiências que você vai aproveitar. E você escolhe os exemplos da própria literatura que você vai emular. Se você escolher um exemplo esdrúxulo, aí também é o negócio que Deus fez. Né? Deus deu para você a capacidade de escolher. Se você escolhe mal, eu não vou me meter. Deus se mete, eu não vou me meter. Mas ele dá essa possibilidade. E os bons escritores oferecem, sim, bons exemplos. Certo? Então, por isso que a literatura clássica, agora finalmente, na história, pode ajudar no desenvolvimento da imaginação. No desenvolvimento saudável da imaginação. Porque eles oferecem situações que não são situações extremamente comuns, com personagens que são, esses sim, completamente incomuns. E você tem aí um meio de se comparar. E nessa comparação, você cresce e aí sim amadurece, através do uso adequado e inteligente da sua própria imaginação. Então, pelo menos essa é a minha experiência com a própria literatura imaginativa, por isso que eu gosto, né? Passei de um elemento de conformismo ali com a minha insignificância e uma vontade de escapar da realidade chata para uma vontade já de transformar a realidade chata. A realidade é chata mesmo, eu vou falar. Nessa parte eu não consegui superar. Agora, o que eu aprendi foi que eu tenho plena capacidade de transformar um pequeno pedaço dessa realidade em alguma coisa minimamente interessante. Né? E, dentro dos meus limites, também oferecer essa experiência para que as outras pessoas consigam aproveitá-la e fazer elas próprias o passo que cabe a cada um nessas circunstâncias. Então, divirtam-se com a literatura.